Muito boa noite a você em tantas partes do Brasil e também do mundo acompanhando a programação da Canção Nova. Estamos chegando com Além da Notícia dessa noite e a gente tem sempre aquele compromisso importante de abordar aqui as questões atuais, necessárias, importantes. E o tema do programa de hoje, ele se encontra justamente com uma pauta que é atualíssima, está no Congresso Nacional e que faz parte da vida da gente. Talvez nem sempre a gente esteja tão atento a ela, mas se eu der aqui, por exemplo, alguns casos, você vai logo se interessar. Por exemplo, a gente gasta com gasolina, gasta com alimento, gasta com vestuário, a gente gasta com produtos de higiene e a gente, quando vai olhar naquele cupomzinho fiscal, quanto está embutido ali de imposto que a gente paga, a gente toma um susto, mas aí se acostuma, parece que já estamos anestesiados de pagar tanto imposto e agora se está falando sobre uma reforma tributária. E o que ela pode melhorar? Será que ela vai baixar, diminuir a quantidade de impostos que eu pago e o valor, não só a quantidade, mas o valor do imposto que eu pago nos produtos que consumo, nos serviços que consumo? Pois bem, é o tema do nosso programa de hoje, a reforma tributária em discussão. E eu já quero receber aqui nossos convidados em estúdio. Já quero cumprimentar a doutora Miriam Lavocati, advogada especialista em Direito Tributário e Direito Processual Civil, ex-chefe de gabinete de ministro no Superior Tribunal de Justiça. Eu vou citar daqui a pouquinho ainda outros trabalhos importantes que a senhora faz e cargos também. Mas seja muito bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Ronaldo. É um prazer imenso. De antemão, agradeço pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Estamos felizes de recebê-la. Mas eu quero cumprimentar também um caro amigo, economista, ex-deputado federal, Luiz Carlos Rauli, que está conosco diretamente imagino que de Londrina, em sua casa, no estado do Paraná. Teve 7 mandatos consecutivos como deputado federal desde 1991, mas é um especialista em questões de economia. Sempre esteve também tentando, não é, deputado? Sempre esteve tentando que a reforma tributária fosse realizada em algum momento ao longo desses últimos 30 anos. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Ronaldo. Uma alegria grande estar aqui de novo na Canção Nova com você, né? Nesse belíssimo programa que você faz Além da Notícia. E desta feita com a doutora Miriam Lavocati, que está aqui também participando deste evento. E direto de Londrina, né? Você tem a contraparte sua que é daqui, né? É verdade. Da nossa terra querida aqui. Que Deus abençoe. Hoje choveu bastante aqui, estamos felizes porque em meio à pandemia, sem chuva, né, realmente estava muito difícil. Mas que bom, estamos aqui prontos para conversar com você e ao público da Canção Nova de todo o Brasil. Uma satisfação grande. Eu me sinto muito seguro porque são 2 especialistas no assunto. Para a gente introduzir já, e eu quase não conheço nada sobre ele, mas para introduzir esse tema de hoje, já quero chamar aqui uma reportagem nossa, porque a gente assim já fica sabendo sobre o que vamos falar neste programa de hoje. A comissão mista que discute a reforma tributária retomou os trabalhos no dia 31 de julho para debater as 3 propostas em análise no Congresso Nacional. Além do projeto do Executivo, há também uma proposta de emenda à Constituição no Senado e outra na Câmara dos Deputados. As distorções do ICMS e do ISS já foram colocadas aqui pelo secretário, não apenas a guerra fiscal, é uma série de ineficiências, alíquota por dentro, você não sabe hoje o que é bem e o que é serviço. Então, são várias razões que justificam ser o único imposto. Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda de São Paulo e ex-ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, também participou da audiência pública e destacou a necessidade de se reestruturar o ICMS. A maior complexidade do sistema tributário brasileiro é o ICMS. Porque tributa por setor, por estado. Diversos setores e cada estado tem alíquotas diferentes. É necessário e fundamental a reforma do ICMS. Uma bandeira defendida pelos representantes dos estados e municípios tem sido a garantia do não aumento da carga tributária na reforma. O relator da comissão afirmou que os parlamentares estão convergentes nesse tema. Nós precisamos de uma reforma tributária para modificar as estruturas que nós temos hoje no nosso país, que traz todo o malefício que nós temos do ponto de vista de ambiente de negócio, do ponto de vista de competitividade,
de alto custo do Brasil. Me parece muito claro a visão dos estados que foi colocada agora no sentido de tratarmos uma reforma ampla e uma reforma que não traga aumento de carga tributária. Nós estamos convictos da melhor oportunidade dos últimos 30 anos para aprovar uma verdadeira reforma tributária. Nós estamos animados com essa possibilidade, principalmente porque a gente vê que a maioria dos parlamentares estão com essa disposição. Isso nos anima muito. Muito bem. Bom, vamos começar então aqui. Doutora Miriam, de que ponto a senhora quer pegar de tudo isso que a gente apresentou aqui nesse momento agora? O que é que a gente põe primeiro na mesa? Ronaldo, são muitos anos de caminhada com propostas de reforma tributária. Se nós olharmos, fazer sobre o setor e esse estudo sobre propostas, nós desde 1995 que temos propostas no Congresso Nacional de alteração tributária. Especialmente em 2004, já no primeiro governo do presidente Lula, nós tivemos uma primeira proposta de emenda constitucional, uma proposta que não caminhou e que se repetiu também no segundo mandato, e uma proposta que o deputado Raul conhece melhor do que ninguém, eis que já em 2015, anos depois, ele foi o relator da proposta de emenda constitucional para a criação do imposto único, que é o imposto sobre bens e serviços. Então, nós temos uma caminhada, eu brinco, de mais de 30 anos pensando numa reforma no sistema tributário nacional. E, como bem disse o presidente Comefaz há pouco, é uma oportunidade que poucas vezes nós que acompanhamos o processo legislativo e a alteração legislativa, se vê um ambiente de vontade em fazer uma reforma tributária. E chega justamente num momento caótico para todos nós. Deputado Raul, vou tratá-lo como deputado, porque eu sou com 7 mandatos, não tem como a gente tratar diferente. Vou pedir para o senhor que nos diga, o presidente aqui do Conselho de Secretários da Fazenda, ele disse que é uma confusão danada o que a gente tem hoje no nosso mundo tributário, os nossos impostos. Vou deixar que o senhor fique à vontade também para fazer a sua introdução. O colega da doutora Miriam e do meu filho, que é advogado também, aliás, ontem foi o dia do advogado, hoje é o dia do economista, né? O doutor Becker cunhou como manicômio tributário. Isso há muitos e muitos anos, ele já faleceu há muitos anos, e eu apelidei também de Frankenstein funcional, né? Igual o filme de Frankenstein, ele é todo pesado e vai matando. Ele mata o sistema tributário, mata as empresas, mata os empregos, mata o salário líquido dos empregados e mata o poder de compra e mata a economia. Então, nos últimos 55 anos, quando foi instituído o atual sistema tributário pela Emenda Constitucional 18 de 1965, implantado em 67, houve um erro, eu considero um erro estruturante, um erro estrutural. Pegou-se a base tributária do consumo e dividiu em 3. Qualquer que seja o sistema tributário em qualquer país do mundo, só tem 3 bases tributárias conhecidas universais. O patrimônio das pessoas, seja imóvel rural, urbano, casa, prédio, veículos, e a transmissão, né, inter vivos e causa-morte e herança. A segunda base é rendas e proventos de qualquer natureza, onde estão os salários, os rendimentos, os lucros, os royalties, os aluguéis e etc. E a terceira e última base é a base do consumo de bens e serviços, mercadorias em geral, onde tem o consumo das famílias, das pessoas e das empresas. Não existe outra base tributária. Os países do mundo que se desenvolveram, eles se desenvolveram em cima de uma estrutura tributária clássica conhecida: impostos patrimoniais, que no Brasil é IPTU, ITR, IPVA, transmissão causa-morte inter-vivos, que é muito pequeno, só responde por 4,4% da arrecadação nacional, muito pequenininho. A segunda base é a rendas e proventos. Ela deveria ser dividida, essa carga, com a carga do consumo, mas não é muito pequena. A tributação do imposto de renda no Brasil é só 21% de 100. E a base do consumo de bens e serviços tem 54,4% da arrecadação nacional, e a folha de pagamento, que é a parte patronal e os penduras que tem lá, é parte consumo, né? E a contribuição do empregado é tipo renda. Então, é 20,3%. Então, esta soma dá 100%.
Onde é que está o erro? Excesso de impostos na base do consumo e um imposto a mais na renda. E é uma má estrutura tributária no patrimônio. Então, na base do consumo, foi dividida essa base tributária com o município, o serviço, o Estado, os bens, com o ICMS, o município com o ISS, e a União, além do IPI, inventou o PIS, o COFINS, a CID, que acaba incidindo também como consumo, o IOF. Aí você tem dentro da folha salário, educação, fundo rural, você tem sistema S e um imposto patronal enorme. Então, o excesso de número de tributos e o excesso de carga tributária na base do consumo, vis-à-vis a média mundial e outros países como os Estados Unidos, destruiu a economia brasileira. De que maneira? Destrói as empresas, elas perdem competitividade interna, perdem competitividade internacional, os empregos, os encargos são tantos, para cada R$1.000 de salário tem R$900 de encargos, então o emprego, que quando você tem emprego, o salário líquido é o menor do mundo, aí mata os empregos, porque a concorrência é predatória, é mais fácil importar do que produzir no Brasil. E mata o poder aquisitivo, porque as famílias de menor renda, que é a maioria da população, acaba pagando a conta mais cara do que os ricos do Brasil. Então, esse sistema de iniquidades, chamado de manicômio tributário jurídico, produz por ano 500 bilhões de renúncia fiscal. Estou falando de 7% do PIB, metade da arrecadação da base de consumo. 600 bilhões de sonegação e um PIB informal, na informalidade, de 1 trilhão e 800 bilhões. 3 trilhões de dívida ativa, 43% do PIB, 5 trilhões de contencioso tributário na justiça e administrativa, 72, 73% do PIB, e 1% do PIB em custo burocrático, 72 bilhões. Tudo isso não entra de dinheiro no caixa, é cobrado nas alíquotas e não entra no caixa, mas impacta nos preços, está dentro do preço. Quem que paga essa conta? O consumidor, Sua Excelência, o cidadão, a cidadã, a família, né, as empresas, e com isso criou um círculo negativo que mata a empresa, mata o emprego, mata o salário, mata o poder de compra, e os governos ficam sem dinheiro, quebrado. Então, se não resolver sistemicamente toda a estrutura de uma vez só, não tem saída para a economia brasileira. Só mais um minuto. E com isso o Brasil parou de crescer há 40 anos atrás. Nós passamos a ter o menor crescimento entre os emergentes do mundo, uma vergonha. Nós perdemos de 9-1 na última década. Os emergentes cresceram 90% e o Brasil só 10%. Bom, só isso. Depois dessa introdução que o senhor nos fez aqui, eu já tenho a próxima pergunta, que é aquela. E o que essa proposta que está aí, de reforma tributária, ou essas propostas que estão ali agora e que os parlamentares estão debruçados sobre elas, o que essas propostas trazem como solução para essa loucura toda? São números, são situações diversas que a gente... Quando eu falo a gente, nós, o povo comum, não entendemos muito bem de tudo isso, mas a gente sente na vida, no dia a dia. Um exemplo disso é de que nós estamos atrás de muitos países, nós estamos à frente como um dos que mais pagam tributos no mundo, à frente de países pequenos, com menos condições do que nós e cuja população paga muito menos imposto do que nós. Já até apresento números aqui também. Mas vamos lá. Doutora Miriam, como é que a gente sai dessa situação? O que proposta está sendo apresentada agora no Congresso Nacional? Traz solução para tudo isso? Ronaldo, como bem disse o deputado Raul, eu faria apenas um acréscimo, deputado. Desse manicômio todo, nós ainda temos uma grande dificuldade, porque nós temos os tributos instituídos pela União Federal, pelos estados e pelos municípios. Além dessa instituição, nós temos também os fiscos federal, estadual e municipal. E, diante disso, nós temos interpretações de fisco federal, estadual e municipal. Então, nós temos aí um conjunto de situações e de problemas, tanto na instituição, quanto na administração, quanto na cobrança desses tributos. Então, além de ter uma dificuldade natural de você interpretar toda essa legislação, salvo o melhor juízo, eu vi esses dias que, após a instituição do Sistema Tributário Nacional, em 1998, nós temos, após isso, 390 mil normas, sejam elas leis, decretos, portarias, resoluções, decisões normativas,
que criam um ambiente, acima de tudo, de grande insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica reverte, acima de tudo, numa falta de confiança no investimento no país. Nós vivenciamos isso, eu como advogada tributarista de contencioso, eu brinco, eu tenho algumas novelas que eu acompanho há 20 anos. Então, 20 anos, né, deputado, nós estamos aqui discutindo o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, há 20 anos que a discussão está no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele tem mais de 20 anos, a discussão tem mais de 20 anos. Então, eu vejo que, nesse momento, as propostas que chegam ao Congresso são propostas como a do deputado Raul, que já tem uma caminhada no Congresso Nacional. Foi uma proposta em 2015, que sofreu também várias emendas depois pelo deputado Mendes Tame. E essa proposta, então, que tem como, vou chamar de pai, o deputado Raul, é a PEC 110, que está hoje no Senado Federal. Em 2019, em meados de agosto, chegou à Câmara uma outra proposta de emenda constitucional, que é a PEC 45, e a PEC 45 ela se inspira um pouco na proposta do deputado Raul, na PEC 110. E ela traz, então, o que nós chamamos do Instituto Imposto sobre Bens e Serviços. O que tem em comum essas duas propostas? Como bem disse o deputado Raul, essas duas propostas buscam, acima de tudo, uma visão de outros países e que nós temos um imposto único, um tributo único. Busca-se, então, condensar, trazer essas três competências, federal, estadual e municipal, para um só tributo e que esse tributo, então, passe sobre o consumo, sobre bens e serviços. Essa é a proposta inicial, de termos, então, um emaranhado de legislações concentrando num único tributo que seja mais fácil a sua administração e, propriamente, diminua o que eu, honestamente, deputado, não sei se pode isso ocasionar, dentro dessa litigância natural que nós temos no país, reduzir o contencioso, porque hoje é um contencioso caro, acima de tudo, para as empresas e que, diante da natureza constitucional das teses, levam muitos anos, que é natural, em razão do judiciário, em razão das instâncias em que precisam ser percorridas, chegar ao Supremo Tribunal Federal para uma resposta final. Eu vejo que essas propostas, eu mencionei a PEC 110, a PEC 45, e não fiz menção da recém-apresentada agora em 23 de julho, da proposta do Executivo Federal. Nós temos, então, o projeto de lei 3887, que faz uma unificação também, mas para duas contribuições sociais federal, que seria o PIS e a COFINS. Temos, então, deputado, hoje, 3 propostas que estão encaminhadas ao Congresso Nacional com esse espírito, o espírito de reformar o sistema tributário nacional. PEC 110, PEC 45 e projeto de lei ordinária 3887, recém-chegado ao Congresso. Bom, eu quero perguntar, então, ao deputado Raul o seguinte, se com a junção dessas 3 propostas, se a junção vai resultar, pelo que o senhor está acompanhando, imagine que está acompanhando bem de perto, se essa junção vai resultar em resultado para Sua Excelência, o cidadão, pagar menos imposto, ou se vai apenas reduzir o número de imposto. E aí a gente sabe que tem também uma fase inteira, que é preciso uma fase de transição em todo esse sistema para se chegar até um resultado. Mas, por favor, nos diga, o senhor está otimista? Bom, concluindo, o Brasil deixou de crescer em 1981. Passou a crescer 1/3, 2/3, 1/3 a menos do que a média mundial. O Brasil, desde o começo do século XX até 1980, teve um crescimento na ordem de 6,3% ao ano. Era um tigre muito antes da China, da Coreia. De 81 até 2010, passou a ter o voo de galinha. O que é isso? Crescia alguns anos e caía, crescia alguns anos e caía. A média de 6,3 caiu para 2,2. Nos últimos 10 anos, a economia brasileira deixou de crescer média de 2,2, passou a crescer a média de 1%. 1%, isso mesmo. Eu lembro quando a galinha no quintal começava a voar muito, minha mãe cortava a pontinha da asa da galinha, então ela não conseguia. Então ela começou 10 anos de voo de rasante. E nos últimos 5 anos, o Brasil está negativo em 0,5% ao ano, sem considerar o ano de 2020, que vai dar uma queda negativa maior. Então, qual é a causa do não crescimento brasileiro, que hoje tem um PIB que poderia estar em
18 trilhões só está em 7 trilhões e 200. Sistema tributário que matou tudo isso. É o excesso de carga tributária, o excesso de tributos na base do consumo, excesso de complexidade, como a doutora colocou aqui, doutora Miriam, né, e que resultou em tantas iniquidades. Então, o que fazer? O governo mandou a reforma do PIS/COFINS. O PIS/COFINS representa 25% da base de consumo e 12,5% da arrecadação nacional. Só 2 tributos. A PEC 45 da Câmara reforma 5 tributos da base do consumo. Não mexe na base de renda, o governo também não mexe na base de renda, e os 2 não mexem na base de patrimônio. Então, eu começo a falar das diferenças. Então, ora, se nós levamos 30 anos para tomar a decisão que vamos reformar o sistema tributário, tem que ser completo. Por quê? Porque o sistema tributário internacional tem um padrão, que é o padrão da OCDE. Um imposto único na base de consumo, um imposto único na base de renda e os impostos patrimoniais, observando o princípio da progressividade. Para quê? Tributar mais os que ganham mais e menos os que ganham menos. Então, o Brasil adotou o caminho inverso. Tributa mais os que ganham menos e menos os que ganham mais. Então, essa perversidade desumana acabou matando a economia, mata as empresas, porque o índice de mortalidade é muito grande, desemprego crônico. Então, nós estamos sempre com 10, 12, 13 milhões de empregados, mais de 30 milhões de pessoas subempregadas, que não têm emprego formal, um PIB informal de 25%, perdas de arrecadação e renúncias fiscais astronômicas. Então, a proposta do governo de fazer fatiado, nos últimos 32 anos, foi feito um levantamento pelo IBPT, foram feitas 17 reformas fatiadas, 17. Todas elas, com exceção da lei do Supersimples e da lei de exportação, né? Modesta parte, fui eu que fui o relator das duas, todas destruíram o sistema tributário e aumentaram a carga tributária de 22,8% para 33%. Aumentou 10,2% real a carga tributária em 30 anos. Isso mesmo você acabou de ver. Então o senhor não concorda com a proposta do governo de fatiar? Não, mas é claro que não. Eu defendo uma reforma completa, sistêmica. É isso que nós fizemos. De uma única vez, não é? Acompanhou todos esses anos. Porque o paciente econômico brasileiro, ele está com obesidade mórbida na base de consumo, ele está com raquitismo na base de renda, e esse paciente entrou na UTI da economia mundial com Covid, com H1N1, dengue, chikungunya, zika, com problema de coração, com câncer, problema nas pernas, no braço e na cabeça. Não adianta cuidar só dos 2 pés, resolvendo 2 tributos, e mandar o paciente de volta para a rua. Não vai resolver a economia. O que nós queremos? Em primeiro lugar, que a economia brasileira volte a crescer. O que não acontece há mais de 10 anos. Deputado Raul, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Quando eu escutei o ministro Paulo Guedes dizer que defende o fatiamento, ele disse que é porque é tão grande e necessária essa reforma que não dava para fazer tudo de uma vez. Como é que a senhora pensa também a questão do fatiamento, de fazer por partes? Ronaldo, eu vejo como muita insegurança, porque o Executivo Federal nos disse que apresentará 4 propostas. A primeira agora foi para PIS/COFINS, a segunda seria para o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e que, acima de tudo, tributa a essencialidade de alguns produtos, como cigarro, combustível, bebida alcoólica, enfim. A terceira fase dessa proposta do Executivo seria sobre a renda e patrimônio, seria para o imposto de renda. E, por último, viria folha de salários, ou seja, nesse primeiro momento, nós não temos a menor ideia do que pode vir do Executivo Federal. Então, isso causa uma grande insegurança. Diferentemente das 2 PECs que estão no Congresso, nós já sabemos. Elas são amplas, discutem competências diversas, com tributos diversos, mas nós sabemos, acima de tudo, o alcance que ela tem. O que virá pela frente é a grande pergunta. O que o governo federal vai apresentar nas suas próximas propostas? No primeiro momento que nós temos nessa primeira fase para a reforma de PIS/COFINS, criando a contribuição sobre bens e serviços,
Sobre um primeiro olhar, é indiscutível entre os tributaristas que nós vamos ter uma profunda elevação da carga tributária. Nós vamos sair para uma alíquota que eu costumo dizer que é uma alíquota exagerada. Quem está no lucro presumido, que tem uma alíquota de 3,65%, irá para 12%. Aquele que está no lucro real, de 9,25%, irá para 12%. Ou seja, ainda que se pense em creditamento de outras situações, nós vamos ter, sim, nessa primeira proposta do governo federal, considerável aumento de tributos, especialmente para o setor de serviços. E a gente teve também uma fala enfática do ministro Paulo Guedes dizendo que não haveria isto. As demais propostas que estão ali juntas, elas podem evitar isso, impedir isso? Porque imagino que a grande... o deputado Raul estava nos falando agora há pouco da situação em que estamos. Se a gente ainda tem, nesse primeiro momento, um acréscimo na carga tributária, não vai ajudar em nada, vai piorar o paciente, não é? Esse é o entendimento, né? Eu, pessoalmente, entendo que as duas PECs, tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, apesar dela simplificar o sistema tributário como um todo, ela acarretará aumento de tributos, aumento da carga tributária e, especialmente, alguns setores como serviços serão penalizados fortemente. A minha visão para as duas PECs que estão no Congresso Nacional é de aumento de carga tributária. Podemos ter simplificação? Podemos. Poder ter racionalização? Podemos. Mas teremos, sim, aumento de carga tributária. Então, nós vamos fazer assim. A gente vai para o primeiro intervalo do programa. No próximo bloco, eu já quero pedir à senhora também, ao ex-deputado Raul, que nos diga o que é preciso fazer para evitarmos isso, com as propostas que estão ali e com a intervenção dos deputados, não é? O que é possível fazer, o que adotar nessa reforma para se impedir justamente que a dose do remédio faça mal e não faça mal ao invés de fazer bem. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. A reforma tributária em discussão é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. Eu sei que você está acompanhando com atenção. Para nós que somos bastante leigos no assunto, a gente ouve os especialistas falando e a gente vai pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas eu vou fazer questão de enfatizar bem. Nós vamos trazer agora mais uma reportagem. Essa aqui é da TV Senado. A gente agradece também a sessão e vamos acompanhar mais essa reportagem para a gente ir firmando mais o entendimento sobre as propostas que estão lá no Congresso Nacional. São décadas de debate no Congresso por uma reformulação tributária no país. O objetivo é tornar mais simples, menos burocrático o sistema complexo que acaba provocando, além da guerra fiscal, sonegação e inadimplência. Mas desde o início do ano passado, as discussões entre os parlamentares se intensificaram. Duas grandes propostas de emenda à Constituição que mexem nas regras tributárias ganharam força, uma do Senado e outra da Câmara. Além disso, já havia sinalizações de que o governo enviaria contribuições. Ambas as PECs unificam os principais tributos sobre consumo. Surgiria, então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, e o Imposto Seletivo, só de atribuição federal, incidente sobre energia, telecomunicações, veículos, bebidas e derivados do petróleo e do tabaco. Enquanto uma junta 5 tributos, cria um comitê gestor federal e prevê um período de 10 anos para a implementação, a outra tem abrangência maior, reúne 9 tributos, institui um comitê gestor estadual-municipal, cria uma cobrança tributária eletrônica e reduz impostos para alimentos e medicamentos. Nesta proposta, a transição é de 5 anos. Juntando essa fatia do governo com as duas outras propostas que estão em tramitação na Senado e Câmara, aí sim, e mais outras vindo e outras contribuições vindas da sociedade, poderemos ter ao final uma reforma necessária, uma reforma tributária justa, necessária, facilitadora e geradora de oportunidades e também, mais importante, que os entes federados tenham autonomia. Isso é tão complexo, que os entes tenham autonomia. Em meio a tudo isso aqui, eu tentei entender bem. Então, são duas propostas. Essas duas continuam ali com agora a proposta que veio do governo, não é? Isso. E a gente tem, de fato, uma simplificação. Isso significa modernização também? Sim, Ronaldo, seria uma modernização.
O que nós vislumbramos no primeiro momento é que essa confusão de competência, estados, municípios e União Federal, possivelmente isso possa acarretar mais contencioso, mais discussão, mais briga judicial. Então, no primeiro momento, as propostas chegam ao Congresso, apesar da PEC 110 já ter passado por um processo legislativo mais amplo, mais completo. A PEC 45, apesar da velocidade que ela caminhou na Câmara dos Deputados, ela chegou em meados de agosto do ano passado. Então, nós temos duas propostas que estão caminhando no Congresso Nacional e recebemos agora a última, que foi o projeto de lei 3887 do Governo Federal. Então, essa é a essência. Vamos simplificar, vamos racionalizar, mas é o que eu digo a você, como tributarista, eu não vejo muito essa certeza num primeiro momento. Por quê? Porque a própria leitura das duas propostas de emenda à Constituição nos levam a pensar em mais contencioso, em mais discussões judiciais, que, acima de tudo, é um ambiente que não se quer mais. Nós temos aí 30 anos de discussões tributárias que continuam, que ainda não tiveram fim. E eu penso que no momento que nós temos uma grande crise sanitária, que não é uma crise interna, diferentemente de outras crises que passamos, crise de natureza econômica, mas é uma crise mundial. O mundo sofre com o Covid. Então, fazer a reforma tributária nesse momento, me perdoe o deputado Raul, sem sabermos exatamente qual é a conta que o governo federal, qual é a conta que os estados, qual é a conta que os municípios precisam pagar, é muito difícil a gente pensar em simplificar, racionalizar. Qual o volume disso tudo? Como iremos pagar todo esse passivo que nós temos hoje em razão dessa crise sanitária que vivenciamos? As duas PECs, a PEC 45 e a PEC 110, ao unificar esses tributos, eu recebi algumas simulações essa semana de alguns municípios, elas acarretam sensivelmente a queda na arrecadação dos municípios. Os municípios hoje estão na linha de frente, estão na linha primeira do combate ao Covid. Como pagaremos essas contas todas? Quem será o responsável por isso tudo? Como, acima de tudo, arrecadar para pagar a dívida que vislumbramos aí para o futuro? Esta é uma situação que eu agora vou também perguntar ao deputado Raul. O senhor garante que esta simplificação e modernização não vai, neste primeiro momento agora, piorar mais ainda a situação dos entes federativos e do cidadão, aumentando o imposto, que é o que a gente menos quer. O que a gente quer agora é diminuição de imposto do que a gente paga. Fique à vontade. O senhor garante isso? Ronaldo, com a experiência de quem fez o Super Simples, havia essa preocupação que a doutora Miriam está tendo. Não vai dar certo. Não é isso. Não. O Super Simples é o maior programa de inclusão econômico-social da história do Brasil. O Super Simples deu tão certo que hoje tem 6 milhões de micro e pequenas empresas, 8 milhões de autônomos que estão no meio. Esse geram 50% dos empregos do Brasil, com apenas 27% do PIB. Em 14 anos, em 20 anos, o PIB da microempresa saltou de 17% para 27% do PIB. E o sonho nosso é ter metade das empresas do Brasil, metade da economia nas mãos das micro e pequenas empresas. Então, se o Simples, que fui o relator, eu que fiz, deu certo, se a lei de exportações, que eu que fiz e deu certo e transformou o Brasil no maior exportador de commodity do mundo, eu tenho certeza de que o trabalho que nós fizemos, que está contido na PEC 110, foram feitos todos os estudos, todas as simulações que você possa imaginar. Nós consultamos todos os modelos do mundo e principalmente as diretrizes tributárias da OCDE. Nós tivemos com o diretor da OCDE, com principais atores do IVA da OCDE e ajustamos a PEC 110. A PEC 45 estava pensada na PEC 293 da Câmara, quando eu fui relator até 2018. Na verdade, doutora Miriam, a primeira PEC de reforma tributária foi minha na Câmara em 91, logo quando eu cheguei. Mas antes eu havia sido secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias, e fiz um convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim. E foi lá que eu aprendi o modelo tributário alemão, que é o melhor do mundo, e aprendi o modelo europeu, que é o modelo da OCDE, que fez daqueles países
os países mais desenvolvidos do mundo, junto com os Estados Unidos e Canadá, que têm a mesma linha, a mesma estrutura. O Brasil hoje, o que está matando a economia e os empregos, o salário, o poder aquisitivo, é o sistema tributário. Há muitas empresas com benefício fiscal na ordem de 500 bilhões por ano, o contencioso de 5 trilhões, que é um estoque, 3 trilhões de dívida ativa, que é um estoque, 600 bilhões por ano de sonegação e 72 bilhões é o custo da burocracia. O que a reforma tributária, PEC 110, que é completa, ela não é uma gambiarra, não é fatiada, é completa, ela mexe na estrutura da base do consumo. Ela vai fazer 50 anos atrasado o que os países mais desenvolvidos do mundo fizeram. Uma tributação só na base de consumo, uma lei só. Extinguir todas as leis. Com isso, você vai extinguir o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CIT, o Salário de Educação, IOF, o PASEP, dá para extinguir no todo ou em parte da contribuição patronal e dá para extinguir o Sistema S e o Fundo Rural. E dá para extinguir a contribuição social sobre o lucro líquido e reordenar os impostos patrimoniais. Com essa reengenharia tributária tecnológica, vai promover o crescimento sustentado e inclusão social. A carga tributária vai diminuir, vai aumentar a empregabilidade, porque nós vamos diminuir a carga tributária da folha, desimpactar as empresas, deixá-las trabalharem. A cobrança eletrônica 5.0, modelo Abu Dhabi, está desenvolvida, vai ser a tecnologia mais avançada do mundo de cobrança de impostos online, acaba com o ato declaratório, acaba com o contencioso 80%, não haverá contencioso, vai ter uma emenda constitucional só, uma lei nacional só para reger o IBS, Imposto de Bem e Serviço. Essa base tributária vai se livrar, no primeiro ano de implantação, de 300 bilhões de incentivos fiscais que desaparecem dos preços. Isso sai das costas do consumidor, da dona de casa, do pai de família, e sai das costas também das empresas. Deputado, eu quero só perguntar aqui à doutora Miriam como é que ela enxerga isso acontecendo. E se a senhora tiver alguma dúvida, pergunte a ele também sobre isso. Ronaldo, nós vivenciamos o dia a dia do contencioso tributário e nos deparamos esses anos todos com tantas ações judiciais, com tantas medidas judiciais. Eu levo essa pergunta ao deputado Raul. Como é que o senhor vislumbra os próximos anos com alteração profunda dentro do sistema tributário nacional? Se isso não pode acarretar ainda mais contencioso? Nós consultamos vários ministros do Supremo Tribunal Federal e aliás, o meu primeiro projeto foi feito junto com o doutor Ives Gandra Martins. Então, eu tenho muita segurança jurídica. A consultoria da Câmara e do Senado são os melhores consultores que tem o Brasil. Foram eles que me ajudaram a colocar de pé a parte da estrutura jurídica. Eu sou economista, tributarista, eu faço a concepção do modelo e defendo e sustento o modelo. A memória de cálculo foi feita pela Câmara, todas as simulações, nós contratamos a FGV Rio, temos os melhores especialistas e esta simplificação que estamos propondo não é uma simplificação, estamos muito enganados. Ela eliminar os impostos que existem hoje sobre a base de consumo, são concorrentes, é como eliminar cânceres. Só na base de consumo tem 8 grandes tributos, 8 cânceres que serão eliminados, serão exterminados no mármore do fogo. E mais os tributos adicionais da folha de pagamento. Nós vamos limpar a folha de pagamento, limpar esses tributos da base de consumo, ficar um IBS, cobrança destino, alíquota por fora. Grande parte das demandas que tem no Supremo e na Justiça é o problema da Receita Federal cobrar o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e do IPI. Isso não vai existir. E grande parte das ações do ICMS é a cobrança de tributos federais. Não vai existir. A alíquota por fora vai ser cobrado destino, que é como o mundo inteiro faz, e ninguém exporta imposto e importa imposto. O imposto é do cidadão onde ele consome, no município onde ele consome, no estado onde ele mora e no país que ele mora. Então, isso nós vamos botar a regra mundial. O sistema tributário da base renda
vai ter comando constitucional para diminuir a tributação da carga do consumo, passar para a renda, para diminuir essa absurda carga tributária que tem na base de consumo. Nós vamos trabalhar a desoneração de todo tipo de alimento, que vai cair de 33% para 7%. Os remédios vão cair de 33% para 7%. Saneamento, educação, saúde. Nós vamos ter 5 alíquotas para substituir 400 alíquotas. O sistema vai ficar enxuto, de 184º pior sistema do mundo. Nós vamos colocar o Brasil entre os 10 melhores sistemas do mundo, diminuindo carga tributária para as famílias, para as empresas e aumentando o poder aquisitivo e colocando dinheiro nas mãos da União, Estados e municípios. Deputado uma Raul, reengenharia. Deputado Raul, eu quero perguntar para a doutora Miriam como é que isso pode ser factível com todo o conjunto de dificuldades que a gente tem, de interesses que a gente tem e de setores que a gente tem. Tudo que o deputado Raul está nos falando aqui é um sonho que a gente deseja realmente. Mas a senhora vê isso como factível com quais dificuldades? Ronaldo, a primeira dificuldade que eu vejo hoje é que nós temos setores da economia brasileira que são setores que, acima de tudo, incrementam a economia brasileira, são os responsáveis pelo crescimento do PIB, acima de tudo, pela empregabilidade. Então, no primeiro momento, eu vejo que tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, ela onera profundamente o setor de serviços. O setor de serviços, salvo melhor juízo, o deputado Raul, terá um aumento sensível, profundo da carga tributária. Nós fizemos algumas simulações esses dias, inclusive para setores de serviços, né, que empregam significativamente hoje. Nós verificamos até a possibilidade de chegar a 600% para os setores de serviços médicos. Nós estávamos também fazendo algumas simulações para taxistas autônomos. Essa dificuldade de você, acima de tudo, não encarar de frente esse aumento da carga tributária, deputado. Para mim, eu vejo no primeiro momento que nós teremos sim, e isso levará ao quê? A mais contencioso, a mais briga judicial, a mais discussão e a própria simplificação, que é o mote, que é o norte, que é a vontade, eventualmente possa não acontecer. Deputado Raul, como e por que isso não acontecerá? O Super Simples, que atende 90% das empresas brasileiras, quantas ações tem na Justiça? Doutora? Não, temos muitas, deputado, temos não, muitas, senhora, inclusive de exclusão nada, do Simples, temos bastante. Muito pouquinho. Não tem porque... O que eu fiz no Super Simples? Juntei 8 tributos numa única alíquota. Criei 21 faixas, pequenininha, menor, até sair ao lucro presumido. É um sucesso mundial. Então, a garantia é de especialista. Quem está falando aqui é quem já fez e o sucesso é garantido. A ação na justiça existe porque, só para contrapor um pouquinho o teu número, o IBPT fez o levantamento, foram 6 milhões de normas tributárias emitidas desde a Constituição de 1988 até agora. 6 milhões de normas. Com a eliminação dessas 6 milhões de normas, 27 legislações estaduais, milhares de decretos, leis que foram emitidos pelos estados, 5.570 municípios que emitiram leis do ISS, e a União, com essas dezenas de tributos, vão ser todos eliminados, vão ser jogados no fogo do mármore do inferno. E dali em diante, nós vamos ter uma lei nacional. Não haverá o que discutir, porque o imposto não será mais pago pela empresa. É outra questão que a doutora não tem conhecimento. O modelo de cobrança que tem na nossa PEC 110 é a alíquota flexível. Nós já conversamos, já fizemos o entendimento com todos os setores de serviço, vão ter 3 alíquotas menores e 2 maiores de bens, 3 de serviço. Então, é preciso ficar atento que é diferente da PEC 45, que é a alíquota única. É única e não é única, porque ela tem uma única, que eles falam em 25, e depois eles autorizam todos os estados e municípios e a própria União fazer alíquotas adicionais. A nossa não permite. Vai ser uma legislação nacional, uma autonomia de arrecadar e fiscalizar dos estados que terão seu comitê gestor e a Receita Federal, a parte federal.
35% desse novo imposto, que vai ser criado em substituição a 9 tributos que serão eliminados, podendo eliminar mais 3, seriam 14, 13, 14. Então, nós vamos fazer uma revolução tributária, uma mudança de paradigma para quê? Qual que é o objetivo nosso? É a única forma de curar esse paciente econômico. Há quantos anos o desemprego é crônico no Brasil? Não importa, não haverá nenhuma perda para nenhum município do Brasil. Eu já conversei com eles, senta comigo para fazer conta, eu quero ver qual é o prejuízo que tem. Claro, São Paulo tem 10% do PIB, só que ele tem 26% da arrecadação do ISS do Brasil. Claro que vai dar diferença. Deputado Raul, deixa eu só pedir aqui agora. A senhora tem algum contraponto para fazer? Deputado, o senhor trouxe a situação do Simples e realmente o Simples Nacional é responsável hoje pelo grande número de empresas e, acima de tudo, não só de arrecadação, mas também como a geração de inúmeros empregos. Já que nós estamos na sistemática não cumulativa dentro do imposto sobre valor agregado, o senhor não vê que nós teremos um prejuízo para o Simples, já que não podemos aproveitar créditos do Simples, isso não pode gerar uma diminuição, até mesmo a extinção do Super Simples que nós vivenciamos hoje? Como é que o senhor encara isso? Não, deve estar havendo alguma confusão. Acho que você embolou, porque analisando a PEC de 45 é diferente da 110. E o projeto do governo também é diferente. A PEC 110, o Super Simples, o Simples, micro e pequena empresa, serão contempladas com tratamento diferenciado privilegiado. O sistema cooperativo também vai ter o tratamento do ato cooperativo. A agricultura, todo o agronegócio também. O socioambiental também. Logística reversa também. Educação e saúde também. A construção civil também. Tudo isso já foi adequado, doutora. Nós já trabalhamos isso. Como a senhora disse aqui no começo, eu fiz mais de 700 reuniões com a consultoria da Câmara e do Senado. Já ouvimos todas as instituições do país, ouvimos a OAB Nacional várias vezes, todas as entidades patronais, todas as entidades de empregados, em nome delas falam as federações de auditores municipais, estaduais e federais, estão solidários à nossa proposta, nós estamos trabalhando em conjunto, há um trabalho de ano. Hoje eu fiz a 39ª palestra do mesmo assunto, da mesma proposta, levando ao Brasil como destravar a economia. Simplificando o sistema tributário, e não é só eliminar tributos e colocar um no lugar, é realocar a carga tributária do consumo para a renda, reorganizar a renda, torná-la progressiva, reestruturar a base do patrimônio e tecnologia. Entra no portal miguelaburrabi.com, você vai conhecer a proposta de cobrança eletrônica que está sendo colocada ao país e também a parte social nossa. Eu vou pedir, estou vendo a minha imagem aqui paralisada, estou falando? Exato, o senhor está falando, toda a sua imagem paralisou. Vou aproveitar e passar aqui com a doutora Miriam. De novo, estou chamando a senhora de deputada. Fica à vontade, pode chamar. Doutora Miriam. Sim. Interessante até ver como, nesse momento que nós vivenciamos, se o Congresso Nacional dará impulso a essas duas propostas nesse momento. Já que o deputado tem... Está acreditando tanto na proposta que ele está trabalhando junto com os parlamentares, não é? Sim, ele inclusive funciona como consultor em algumas situações. Sim, ele tem sido consultado. E aí dá opinião em algumas situações Doutora Miriam, da PEC. Algumas coisas me preocupam aqui. Por exemplo, como serão tratados alguns setores como Zona Franca de Manaus, que a Zona Franca de Manaus ela tem previsão constitucional em regras e procedimentos. O setor agrícola também, que precisa de condições favoráveis de concorrência para pequenos agricultores, não é? Como será protegido esse setor? Também tem a questão do modelo de importação de bens e serviços, como será tratado também. E mais essa questão ainda, preocupa realmente se não haverá, de fato, a criação de qualquer imposto ou se aumentará o pagamento de imposto. Só quer acrescentar algo sobre isso? Ronaldo, nós tivemos nas duas PECs, acima de tudo, a vontade em acabar com todos os incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais, eles são
consideráveis a partir do momento que nós temos um país com dimensão continental e um país com dificuldades também regionais de geração de emprego, geração de renda. Nós tivemos agora com a proposta do governo, que não é uma proposta de emenda constitucional, é uma proposta de projeto de lei ordinária, em que ele mantém os benefícios para a Zona Franca de Manaus. Mas as duas PECs, a tendência é que esses incentivos regionais eles sejam extintos e que se crie, acima de tudo, um ambiente único. Muito bem. E tem ainda aqui também, deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o deputado. Pois não. Nós temos a questão as etapas que estavam sendo propostas ali pelo ministro Paulo Guedes, ele colocou em 3 etapas. A primeira seria a questão do valor agregado do IVA, a segunda seria sobre o IPI, imposto de renda de pessoa física e jurídica, e, por último, a desoneração da folha de salários. Sobre isso, e contando com um ambiente político que o senhor conhece tão bem, e com toda a defesa que o senhor está fazendo enfática dessa proposta, o senhor acha que até o final do ano a gente consegue essa reforma? Todas essas fases que estão sendo colocadas pelo governo, né, nós já passamos, já estamos na fase final. Nós já estamos na última etapa, que é a comissão mista, que foi criada exatamente por proposta do ministro Guedes, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor tem um minuto, e do presidente Alcolumbre. Nós, nessa PEC 110, está resolvida a Zona Franca de Manaus, a desoneração da exportação com devolução imediata, máquina e equipamento será devolvida imediata, microempresa está resolvido. Então, nós temos o olhar holístico, desoneração da folha, tudo está contido na PEC 110 e uma parte na 45. O que vai acontecer? 110 com 45, 155, mais as contribuições do governo, dos governadores, prefeitos, vai ser o melhor acordo social, pacto social e federativo da história do Brasil. O Brasil vai ter um novo sistema tributário em 2 meses. Mês de outubro estará aprovado, aí vamos votar a lei complementar com base no projeto de lei do governo, que vai transformar de lei ordinária em lei complementar. Em janeiro começa a funcionar a parte federal, no segundo semestre começa a funcionar a parte dos estados e municípios. Deus está abençoando esse país e finalmente vamos ter um novo sistema tributário. Uma pergunta ao deputado. A doutora Miriam quer lhe fazer uma última pergunta. Deputado, como o senhor vê o processo legislativo, apesar, como o senhor bem disse, está bem adiantado para a PEC 110? Para as duas. Mas a PEC 110, como o senhor bem disse, está no Senado, já tiveram mais discussões. Isso. Agora, eu queria trazer ao senhor esse momento que nós vivenciamos com o Covid, que é indiscutível, e o segundo também com as eleições municipais. O senhor acha que, eventualmente, isso nós não teremos um prejuízo no andamento das propostas? 30 segundos, por favor. O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha, e o líder Aguinaldo, que é o relator, fizeram um checklist. Vai chegar na hora, os deputados, senadores, você quer isso, quer aquilo. O que é comum já está certo dentro da PEC, o relator está fazendo. O que tem divergência vai ser votado e aí vai para o acordo. Os deputados, senadores, por pesquisa feita essa semana, majoritariamente querem a votação. Porque é um ganha-ganha. É bom para o empresário, é bom para o trabalhador, é bom para o governo e é bom para todos, para a agricultura, indústria, comércio, microempresa, serviço. Todos ganharão porque teremos um Brasil melhor, crescendo de forma sustentada. É um círculo virtuoso que se apresenta para o Brasil com a reforma do sistema tributário. Foco, força e fé em Deus. Muito obrigado, o senhor passou 10 segundos, tá? Tá me devendo esses 10. Um abraço carinhoso. Fica por conta do... Deus não tem tempo. Fique com Deus, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Quero agradecer o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, economista. Ele é dedicadíssimo a essa questão. Sim, a vida dele inteira, né? Sim, há 30 anos que ele é congressista e que lidera, acima de tudo, essas discussões para a reforma tributária. Pessoalmente, eu tenho algumas críticas. Pessoalmente, eu vejo que teremos, sim, incremento de reforma tributária. Não acho que seja tão simples, acima de tudo, a implantação por essa transição. Podemos esquecer que teremos aí, entre a primeira proposta, 15 anos a 20 anos. É um tempo considerável e um país jovem como o nosso, que, acima de tudo, não pode mais perder tempo. Tivemos inflação, tivemos profundo déficit público, teremos mais agora com o momento Covid. Então, eu acho que precisamos pensar em soluções que eliminem o contencioso,
promova o crescimento da riqueza e gere empregos. Eu acho que essa é a nossa missão, acima de tudo, não como advogados, mas como cidadãos. Não, e a senhora que atua na área diretamente trouxe para nós aqui alertas e questionamentos importantes. A gente viu o deputado Luiz Carlos, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, extremamente otimista, mas a gente sabe como é que são os debates ali dentro do Congresso Nacional. É uma proposta maravilhosa que chega, é modificada de tantas formas e nem sempre é aprovada do jeito que se deseja. Então, quero agradecê-la muito por essa presença aqui conosco e trazer essa contribuição tão importante. Eu que agradeço, Ronaldo, foi um prazer imenso. Fique com Deus. É ministra da Eucaristia, nossos cumprimentos, obrigado também. Eu que agradeço. E a você que esteve conosco até agora, fique com Deus. Amanhã, a partir das 4 da tarde, este programa já estará no Canção Nova Play, para que você possa ver e rever. Grande abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.